Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada, você seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Irias Bacari. E hoje, cidadão, nutriremos threads novamente. Como você muito bem sabe, hoje é dia de fofoca quase a nível Léo Dias aqui nesse canal. A gente basicamente abre o threads concorrente do X ou antigo Twitter para que a gente possa observar o que as pessoas vêm falando sobre nutrição, wellness, estilo de vida, treinamento e etc. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, cidadão, like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Sem muitas delongas, vamos abrir o threads e vamos dar uma olhadinha no que a galera vem falando sobre nutrição e semelhantes. Começando pela Yasmin Martins, geriatra. Ela comentou o seguinte: tem uma piada interna no meio médico sobre dosar selênio. Ele é do tipo de médico que dosa selênio de rotina e todos entendem. Aí quando alguém pede um exame desnecessário, e o selênio, como é que tava? Hoje não consigo ver um selênio nos exames dos meus pacientes sem rir. Não é que não existe indicação nunca de dosar, veja bem, mas geralmente não está indicado e virou um meme médico. Yasmin, isso acontece muito no meio da nutrição, tá? O nutricionista tem a sensação, inclusive, que muito reclama daquilo que é a falta da capacidade dele de poder prescrever exames e principalmente de que os convênios aceitem os exames solicitados pelo nutricionista, mas ao mesmo tempo o nutricionista é um grande responsável para que isso aconteça, porque quando a gente observa a literatura, a gente percebe que a dosagem de vitaminas e minerais acaba sendo muito pouco eficiente quando comparada a uma boa anamnese clínica. Então, o fato de você conseguir perceber através da própria anamnese alimentar do seu paciente, recortada de 24 horas, para além disso, o fato de você perceber sinais e sintomas é muito mais eficiente do que você ficar dosando vitaminas e minerais dentro da tua corrente sanguínea, uma vez que aquela vitamina, inclusive, pode estar até num nível adequado dentro da circulação, por assim dizer, mas ao mesmo tempo ela pode não necessariamente estar se conectando àquilo que ela de fato deveria estar e, consequentemente, não exercendo a função a qual a gente esperaria que ela exercesse. Então, nesse quesito aqui, a Yasmin traz um ponto da medicina, mas isso está totalmente linkado com a nutrição. O nutricionista, ele costuma ter muito dessa falha no consultório, às vezes até mesmo para, sei lá, impressionar o paciente ou coisa parecida, mas a grande verdade é que ficar dosando muitas vitaminas, muitos minerais no exame de sangue só vai encarecer aquele pedido para o seu paciente. Ah, mas o paciente faz de graça, tem convênio. Encarece para o Sistema Único de Saúde que a gente tem, porque se você não sabe, as coisas estão linkadas umas às outras. E a gente acaba trabalhando todo mundo, bicho. Então, sinceramente, a gente precisa de mais parcimônia e eu sou um dos que, obviamente, se beneficiaria muito do nutricionista ter as suas solicitações de exame recebidas, aceitadas principalmente. Mas a gente precisa fazer por merecer, né? O André Albuquerque 770 diz o seguinte: como é difícil tornar a musculação um hábito, mas que 3 vezes na semana eu não consigo ir, negócio entediante. André, tem algumas camadas dessa sua postagem, tá, cara? A primeira delas, e talvez mais importante pra você, é que talvez você não precise mais do que essas 3 vezes por semana. Tá tudo certo, tu consegue fazer um bom volume de treinamento com 3 vezes por semana, tu consegue trabalhar todas as suas musculaturas com uma divisão e uma frequência ótimas, então não há realmente necessidade de você ficar colocando muito mais dias de treino na semana, essencialmente se você acha isso um tanto quanto chato. Mas vamos lá, vamos imaginar que você quer muito que essa frequência aumente, ou que você precisa muito por qualquer motivo que essa frequência de treinamento aumente, e aí o que você pode fazer dentro do conceito de motivação, ou seja, um motivo para a ação, é você criar uma autopesquisa interna, por assim dizer, é você entender de fato os motivos pelos quais você está fazendo aquela atividade física, aquele exercício no caso, para que partindo daí você consiga enxergar visualmente o quão forte é aquilo para você. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um caso médico. Muitas pessoas acabam tendo que ter alguma espécie de gatilho para que elas consigam de fato entrar na linha. Então, dando um exemplo aqui, o pai recebeu a notícia de que ele ia viver pouquíssimos anos se ele não cuidasse da diabetes dele e o filho dele acabou de nascer. Pô, isso é um puta de um gatilho e muito provavelmente a pessoa vai ficar um tanto quanto espantada com aquela situação, fazendo com que ela tome medidas mais drásticas com relação a isso. Obviamente a gente não vai se colocar nesse polo extremo, mas é importante que você enxergue os motivos para que você tenha literalmente essa motivação, um motivo para que você haja, para que então você coloque mais dias de treino na sua rotina.
Para além disso, André, a criação de qualquer hábito, ela tende a ser difícil, tá? Alguns mais, outros menos, mas elaborar algo novo para colocar na própria rotina costuma ser bastante custoso. Literalmente falando, existe um custo energético por trás da criação de hábitos. A gente precisa gastar de uma energia corporal que a gente habitualmente não gasta. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que, eu mesmo, eu mudei de casa recentemente. Então, eu morava no meu apartamento e ali eu já sabia precisamente como eu faria meu café. Então, eu já sabia onde estava o meu coador, eu já sabia onde estava guardado meu café, eu já sabia onde estava a minha máquina de café, eu já sabia onde estava minha xícara, eu já sabia de tudo. Agora, eu me mudei de apartamento recentemente. Isso fez com que, especialmente nos primeiros dias, eu tivesse muita dificuldade de lembrar onde estava cada coisa. Então, até que eu consolide essas informações na minha cabeça, esse é um processo custoso, a nível de sistema nervoso, inclusive. Então, perceba que qualquer processo que envolve gasto de energia para o nosso organismo, uma vez que a gente vem de um processo evolutivo no qual o armazenamento, poupar energia, justamente, principalmente, sobrevivência do ser humano, é completamente óbvio que qualquer hábito novo que demande esforço e demande energia, literalmente falando, ele tende a ser difícil, cara. Então, o que você pode fazer é facilitar ao máximo esse processo para ti. Então, imagina que você pode, por exemplo, se colocar numa situação onde você vai ter o seu tênis sempre no lugar certo, você vai deixar a tua calça, o teu short, tua camiseta, tua blusa, enfim, todo mundo organizadinho ali para que você simplesmente consiga ir da maneira mais rápida possível para academia, ou até mesmo durma com a roupa e já vá de manhã. Enfim, você pode, ao invés de chegar em casa e comer alguma coisa, você pode ir direto do seu trabalho para na verdade, não acabar procrastinando ali, acabar não indo depois. Então, existem algumas dessas possibilidades que você pode estar fazendo para que a gente consiga facilitar algo que não é exatamente fácil. Então, assim, não dá para eu também te vender uma promessa milagrosa aqui que tudo vai dar certo de um dia para o outro, não. Mas todas essas dicas podem te ajudar bastante, tá? A Bai Paula Cristina comentou o seguinte: professores passam tanta informação ultrapassada na faculdade de nutrição que me sinto tendo que decorar a informação que eu sei que hoje não é considerada ideal apenas para passar em prova. De F. Pô, tô curioso, Paula. Será que eu consigo ver o que você tem em mente em relação a isso? Ela não comentou aqui embaixo. Mas assim, dependendo da faculdade, isso é factual, tá, pessoal? Isso de fato pode acontecer. Creio eu que isso não é exclusividade da nutrição, isso também deve acontecer com outras profissões. Mas assim, sendo muito sincero, o maior diferencial do profissional não é exatamente o que ele vai estudar na faculdade, mas sim fora dela. Até porque, obrigatoriamente, você vai ter que escolher um nicho para que você trabalhe. Eu não falo nem, eu vou atender um monte de gente, beleza, eu vou atender desde gestante até atleta. Beleza, mas você vai ser uma nutricionista clínica, você não vai trabalhar com ANO, você não vai trabalhar com materno infantil, nem coisa parecida. Então, materno infantil no contexto de escolas, por exemplo. Então, assim, você vai ter que escolher um nicho e aí você vai ter que estudar esse nicho, cara. A informação da faculdade, ela é suficiente para que você consiga entrar em qualquer área no começo da sua carreira, para que depois você comece a se aprofundar. E tu não passe vergonha ali, cara. É basicamente isso. O começo da faculdade, a faculdade, ela serve para esse começo de carreira. Agora, os próximos anos precisarão obrigatoriamente ser de uma alta demanda de estudos. E eu espero fortemente que, se você ainda é estudante, coisa que me parece ser o caso aqui, que você foque bastante nesses estudos extra-faculdade, porque isso permite com que tu saia com um enorme diferencial, onde predominantemente a gente tem indivíduos medíocres. Não no sentido pejorativo, mas pessoas médias, as pessoas que não querem estudar por fora e acabam sendo engolidas pelo mercado depois, e são essas que falam que o mercado de nutrição está saturado, que a IA vai roubar a carreira do nutricionista e blá, 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 blá. A Aline 10 oficial disse o seguinte: vou mexer no vespeiro nutricional e já adiante que, a depender dos comentários, poderei ser irônica ou mesmo um cavalinho. Tá bom, Aline. Lá vai. Desde que me lembro, tenho dificuldade em comer quando acordo. Lá pelos 20 e tantos anos, peguei o hábito de tomar um copo de água, depois café e só me alimentar ali pelas 10h30. Não importa a hora que eu acordo. Se eu acordo às 5 ou às 10, só sinto fome pelas 10h30. Já consultei uns 6 milhões de nutricionistas e 2 deles disseram que o problema estava na minha janta. Verdade, boa hipótese, tá? Eu comia demais à noite, então acordava sem fome, que eu precisava comer mais cedo para adaptar a minha rotina. Não vou detalhar agora. Pois bem, nas 2 ocasiões eu segui rigorosamente o protocolo alimentar por pelo menos 30 dias. Resultado, ia dormir todo dia irritado e com fome, que acordava com zero vontade de comer. Corta para agora que estou tomando tirzepatida há pouco menos de 30 dias e o ciclo se repete. Como sei que comida demora mais estômago, eu evito comer alimentos com alta densidade à noite. Dou preferência para coisas mais leves, quesito peso mesmo, proteínas líquidas ou atum, frango desfiado, coisas que não pesam mais de 200 gramas. Graças a Deus está satisfazendo. Porém, continua sendo a mesma coisa, zero fome pela manhã, um pouco de fome à noite, estudei nutrição, fiz pós-nutrição esportiva, trabalho com os 10 ou mais médicos e a maioria endocrinologistas. Esse não tem uma ciência exata de explicação, ao menos até onde eu futuquei não achei.
É, ali, né, assim, o teu nutricionista, ou os teus dois nutricionistas, eles trouxeram a hipótese mais forte, tá? Que é justamente um padrão de consultório que é, as pessoas acreditam que não sentem fome de manhã, quando, na verdade, elas só comem igual um boi no período noturno, e isso faz com que, obviamente, as pessoas não sintam fome de manhã. Mas, para além de você ter testado essa estratégia de comer menos à noite, você também conseguiu ter adesão nessa estratégia por 30 dias, o que já seria tempo suficiente para que ocorresse a adaptação. No ponto atual, com o uso da tirzepatida, a tendência é que não houvessem grandes modificações com aquilo que já é um histórico seu, tá? Eu não sei o horário que você dorme, o horário que você tem de rotina de sono durante a semana e de final de semana, essas seriam coisas que poderiam impactar, mas de verdade, ali, né, eu acho que o ponto principal aqui é, uma coisa é você falar para o teu nutricionista que você tá com fome 2 horas da tarde, a partir dali, aí a gente teria um problema. Mas começar o teu dia às 10h30 da manhã não necessariamente é um problema, até porque se a gente imaginar que, sei lá, tu começa a comer às 10h30 e termina de comer às 8h30 da noite, tu tem uma janela alimentar de 10 horas ali aproximadamente, e um intervalo de aproximadamente 14 horas de jejum, o que é bastante razoável, não tem o menor problema nisso. Novamente, se você começasse mais tarde, é tendência que você encavalasse muito dessa energia pro teu final de dia, e isso é um ponto negativo, a gente já sabe, enquanto biologia, então eu, você, todo mundo, teu nutricionista, nós temos uma sensibilidade à insulina no período noturno pior. Isso significa que se você, por exemplo, começa a se alimentar 3 horas da tarde, obviamente você vai querer fazer ali pelo menos 2, 3 refeições, tu deve terminar essa janela alimentar e ali, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e normalmente você vai querer fazer uma janta um pouquinho mais caprichada também, então isso seria problemático. Agora, começar às 10h30, eu acho que assim, a curiosidade é válida, obviamente, até pelo fato de você ser formada, tanto quanto é razoável que você queira saber disso, mas, sinceramente, não deveria ser uma preocupação, tá bom? A não ser que isso estivesse te atrapalhando. Nossa, Elias, isso daqui tá me fazendo perder meu desempenho no trabalho, porque eu acordo e não consigo comer, e daí eu fico fadigado. Não parece ser o caso aqui. Você parece ficar, inclusive, mais confortável dentro dessa sua rotina de alimentação. Então, segue o baile ali, né? E, por fim, o André Luiz Reinert. Me desculpa, André, se eu errei teu terceiro nome, diz o seguinte. Você que não é fisiculturista e precisa emagrecer, qual a necessidade de fazer bioimpedância ou analisar o percentual de gordura com adipômetro e dobras cutâneas? Vamos ver a discussão aqui, hein? O Rafael disse o seguinte: havia em outras áreas de intervenção sem diagnóstico, a avaliação física é fundamental, mas infelizmente é extremamente negligenciada e a maioria se baseia por peso na balança IMC. Aí o André respondeu: exames, análise, tudo isso são ferramentas precisas para um bom diagnóstico, mas não estamos falando de analisar uma causa e sim de fazer o básico primeiro. É, assim, o Rafa ele traz um ponto válido ao mesmo tempo em que são coisas diferentes e aqui eu tô bastante com o André. Uma coisa, pô, tu tem ali, por exemplo, uma glicemia, tu tem um ponto de corte nítido e claro, datado por evidências sólidas, robustas. E outra coisa é tu fazer uma análise de percentual de gordura. Assim, eu tenho uma visão um pouco comercial sobre o assunto e uma visão um pouco profissional sobre o assunto. A minha visão profissional, ela bate bastante com a visão do André. Eu vou um pouco além. Nesse exemplo do André, especificamente, faz menos sentido ainda você fazer dobras no fisiculturista. Porque se a gente partir do pressuposto que o esporte é basicamente tu subir em cima de um palco, ficar olhando ou ficar mostrando o seu físico para um juiz ficar olhando o seu shape, e você recebe uma avaliação subjetiva / objetiva daquele juiz, tu pode ter 2 atletas, um com uma dobra abdominal 30 e outro com uma dobra abdominal 3. Se o juiz achar que o da dobra abdominal 30 tá melhor, acabou. O campeonato vai para aquele que tem a dobra maior. Então, acho que o fisiculturista tem menos sentido ainda dessa avaliação ser realizada. E é claro que a nível objetivo é muito difícil que uma mensuração de percentual de gordura impacte na conduta clínica. Especificamente, aqui eu já tenho um contraponto com aqueles indivíduos que têm um olhômetro mais treinado, aquele profissional com mais tempo de carreira, mais clínica, mais pacientes atendidos, que consegue bater o olho e entender mais ou menos o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, eu enxergo um valor comercial na avaliação antropométrica importante, André. E aqui, assim, eu acho importante salientar que se o paciente não quer realizar, por um exemplo, estar desconfortável com isso, super válido, não é nem um pouco obrigatório que esse paciente faça, por exemplo, as dobras cutâneas. Agora, a maioria dos pacientes gosta e muito de saber o seu percentual de gordura. Eu, particularmente, ficaria no meio do caminho de fazer a avaliação antropométrica, mais a comparação por dobras cutâneas. Ali, eu acho que até a gente fica um pouco mais preciso, porque, obviamente, as fórmulas têm as suas limitações. Mas, novamente, a maioria das pessoas gosta de ver o percentual de gordura, gosta de visualizar essa evolução de maneira um pouco mais numérica ali. E eu acho que isso também é importante. A gente percebe em vários trabalhos que o automonitoramento é uma questão que faz com que as pessoas consigam manter mais a sua adesão no planejamento alimentar, e se a pessoa precisa observar um número ali para conseguir perceber isso, ela se sente mais
confortável observando esses números do que, por exemplo, fotografias dela, tudo certo, não tem nenhum problema nisso e faz parte do papel do nutricionista capacitar tecnicamente para que ele consiga fazer essa frição de dobras também. E por hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês, pessoal. Espero que eu tenha ajudado em algum sentido e se eu ajudei, por gentileza, like no vídeo, se inscreva no canal e eu também ative o sininho para não perder mais uma notificação porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve, fui!